Paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que Deus tem nos proporcionado esta maravilhosa oportunidade. Trarei a vós outros uma mensagem muito simples da parte de Deus para o nosso coração. Jesus conduziu os discípulos à autoridade e poder em que ele viveu. E nós precisamos viver o legado que Jesus nos deixou, aprendendo tudo aquilo que Jesus nos deixou. Então, o principal objetivo aqui é anunciar a palavra de Deus. Palavra que salva, que cura, que liberta, baseado na Bíblia Sagrada, que é o livro dos livros, o best-seller. E nós precisamos, neste mundo conturbado, anunciar a paz que excede todo entendimento. E a verdadeira paz só encontra em Cristo Jesus. Então nós aprendemos que durante o tempo de Jesus na terra, os discípulos operados, debaixo de sua experiência e, portanto, representavam-no. E aqui no século XXI nós precisamos também continuar com esse legado a nós deixado, sendo os verdadeiros representantes de Cristo aqui na face da terra. Então, porém, antes de deixar a terra para viver à destra do Pai, à direita do Pai, ele, Jesus Cristo Nazareno, garantiu que os discípulos soubessem que a esfera em que viveram por 3 anos e meio, ali aprendendo com Jesus, andando com Jesus, não seria suficiente os dias que viriam. E nós precisamos crescermos mais no conhecimento, na graça, para continuarmos anunciando a palavra de Deus. Então aqui os discípulos tinham que tomar posse do seu próprio poder e autoridade. E a Bíblia Sagrada, ela relata que Deus já nos deu autoridade, já nos deu poder. E nós aprendemos, baseado na Bíblia Sagrada, que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Não é? Mateus apresenta a passagem mais completa e uma das mais conhecidas da grande comissão. Nós encontramos essa passagem no Evangelho de Jesus, que escrevera Mateus no capítulo 28, versículo 18 ao 20. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, é uma promessa de Jesus para todos nós, que Ele está conosco, Ele está comigo e com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós entendemos que aqui Jesus declara que Ele tem toda a autoridade, o que obviamente implica que não sobra nenhuma para o diabo. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o diabo, o inimigo de nossas almas, ele não tem poder sobre a sua vida, a sua casa, porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, naquele momento, ele comissiona seus seguidores, assim como eu e você. O segredo desse momento é que a autoridade vem com a comissão. Ele então os instrui a esperar em Jerusalém até que sejam revestidos com o poder do alto. As pessoas hoje elas têm dificuldade de viver em Cristo Jesus. Eles receberam autoridade, mas foram instruídos a esperar por um encontro com o poder do Espírito Santo, a verdadeira Shekinah de Deus. As pessoas, no mundo que nós vivemos, elas estão preocupadas com coisas efêmeras, coisas passageiras, elas se prendem a uma bolha, elas não querem furar essa bolha, elas ficam presas em políticas, ficam presas em politicagens, ficam presas em coisas banais desta terra. E o principal, que é Cristo Jesus, as pessoas esquecem, as pessoas não querem mais ouvir sobre Deus.
As pessoas não querem mais viver o verdadeiro evangelho. O evangelho de Cristo que salva, as pessoas não querem. As pessoas querem tantas coisas banais, mas o verdadeiro evangelho as pessoas não querem. E nós não pregamos religião, nós pregamos a Bíblia Sagrada, nós pregamos a verdade que é Cristo, nosso Salvador, nosso Libertador. Aquele que morreu por mim e por você, ali na cruz do Calvário. Então valorize o que Deus te deu, valorize Cristo, que é o seu Salvador, o seu Libertador, o seu Redentor. Vamos estar juntos em oração em favor das nações, em favor das pessoas menos favorecidas. E nós precisamos furar a bolha. Então, deixe de seguir a manada. Siga Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, Jesus Cristo, o Senhor, tem toda a autoridade no céu e na terra. Isso significa que o diabo não tem nenhum poder. Então, ele é o inimigo derrotado e o Senhor reina vitorioso. Hoje, eu prossigo nessa certeza. Aquele que tem toda a autoridade vive dentro de mim. Obrigado, Espírito Santo, por me ajudar a representar Jesus em todas as áreas da minha vida. À medida que sigo fazendo da sua presença a minha grande procura, que minha vida seja uma demonstração cada dia mais clara ao mundo a respeito da vitória de Jesus sobre mim e sobre você. Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando todos e todas, abençoando o nosso país, as nações, Israel e Jerusalém. Que as pessoas possam ser despertadas e voltarem para Cristo. Abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, as pessoas estão presas, estão escravizadas, estão algemadas nessas coisas do mundo, no bel prazer, e é por isso que o mundo vive em guerra, o mundo vive um caos, porque a minoria busca Cristo, a minoria estão buscando a Deus, a maioria busca o seu bel prazer somente. Elas querem saber de fofoca, de intriga, de briga, da vida alheia. E aí nós esquecemos de viver a nossa própria vida em Cristo Jesus. Então, como está em Atos, Jesus se coloca ao seu lado. Ele quer te ajudar, ele quer que você seja feliz. Ele quer que a sua família seja unida e feliz. E às vezes nós queremos viver vida do outro, vida do famoso, vida do artista, vida do jogador, do time de futebol. E o principal é Jesus Cristo, o nosso Salvador, conforme Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a respeito de Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. E você, nós precisamos ser testemunha de Jesus Cristo no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. Não ficar testemunhando da vida alheia, mas de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Libertador. Viva em Cristo Jesus, saia da manada, vai viver a sua vida, esqueça o passado, vamos ser resiliente, vamos ser mais autoridade, seja a autoridade que Cristo te deu. Ele te deu autoridade, não é? Então, às vezes, nós precisamos deixar de procrastinar. As pessoas estão procrastinando, as pessoas estão vivendo sofisma. A maioria dos brasileiros estão vivendo um sofisma terrível, e é por isso que a maioria estão em depressão. É porque elas vivem procurando lives, procurando vídeos de fofoca, vídeos que falam de coisas que não nos vão acrescentar, não vão crescer. Com quem você senta à mesa? Nós somos a média das 5 pessoas que nós vivemos e convivemos. Então a maioria dos brasileiros, a maioria das nações sofrem por causa disso. Elas não querem crescer na graça e no conhecimento. Então vamos viver em Cristo. Então Paulo, nós entendemos que foi solto, mas mesmo assim foi exigido dele aparecer diante do Sinédrio, talvez porque o comandante romano Cláudio Lísia queria ser diplomático, Então nós entendemos isso, mas também é sabido que o governo de Roma permite que os judeus vivessem as suas crenças e culturas a Deus livremente,
não é? Sem, no entanto, causar tumulto ou prejuízo ao império, conforme você pode conferir no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, versículo 30. Então nós entendemos, meu amigo, minha amiga, que o apóstolo Paulo divide o Sinédrio, que era um tribunal dos judeus daquela época, né, citando que, como você talvez já sabe, né, não é novidade, que o fariseu, citando que sobre o farisaísmo, muitas pessoas hoje vivem isso, nos dias de hoje, eles vivem uma coisa e pregam outra. Eles querem ser uma coisa e na realidade é outra. Isso a gente encontra dentro das igrejas, no meio evangélico, no meio político, em todas as áreas, né? Então Paulo ali no Sinédrio, ele citando que é fariseu e crê na ressurreição dos mortos, um conceito básico da pregação dos apóstolos, conforme está no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 32, também em Atos, versículo 15, do mesmo capítulo. Aí você vai encontrar essa mesma passagem também em Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 10, mas também a gente entende que era rejeitado pelos saduceus, que também não criam nem na ressurreição, nem em anjos, e nem mesmo em espírito. Então, apesar de todos esses conceitos serem citados nos livros de Moisés, conforme você pode conferir nos versículos 1, 8, Gênesis 16, e no versículo 19, versículo 22, nós entendemos, meu amigo, minha amiga, que nós precisamos de fato crescer na graça e no conhecimento. E eu vou deixar aí na bio, vou deixar na descrição um link de alguns cursos bíblicos, se você quiser crescer também na graça, no conhecimento, aprender um pouco sobre Deus, sobre a Bíblia. É só você clicar ou mandar um direct, eu te mando o link para você também aprender um pouco sobre as coisas de Deus, porque a Bíblia nos orienta. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Então, meu amigo, minha amiga, a gente percebe que uma grande dissensão surge entre os judeus e o comandante ali leva Paulo novamente para Fortaleza, né? Antônia, localizado no lado externo do muro noroeste do Templo de Jerusalém. Então, meu amigo, Paulo então recebe uma visita do Senhor Jesus Cristo. E eu quero crer que você também nesse momento pode estar sendo visitado por Jesus, porque Ele está com você, Ele é o nosso libertador. Então, seja por meio de uma visão, uma aparição, então Jesus coloca-se ao lado de Paulo, e ali ele encoraja Paulo, né, dizendo que ainda é preciso testemunhar a seu respeito em Roma, conforme você pode conferir no versículo 11 do mesmo capítulo de Atos Apóstolos. Amigo, irmão, vamos unir a nossa fé para divulgar o Evangelho, para propagar o Evangelho. Que momento maravilhoso nós estamos tendo aqui de falar de Jesus. Cumpre-se aqui a promessa de Jesus aos seus discípulos, de que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, todos os dias até a consumação dos séculos, conforme está no Evangelho de Jesus, que escrevera Mateus, no versículo 28, versículo 20, no capítulo 28, versículo 20. Então nós entendemos aqui que Jesus se revela para Paulo e se revela para mim e para você também nesse momento, e se põe ao lado de Paulo, ao meu lado, ao seu lado. Então, se Paulo estivesse assentado, Jesus se assentava ao seu lado, e se fosse com suas palavras, fortalecendo ali as palavras de Paulo, a minha palavra, a sua palavra, porque nós somos de Deus, e quem é de Deus entende as coisas de Deus, tá certo? Então, mais uma vez eu digo a você, fure a bolha da política, fure a bolha do eu, não é? Às vezes as pessoas estão em busca de likes, estão em busca de número de seguidores, e nós temos coisas mais importantes para viver a nossa vida. Então, quando estamos fazendo o que Deus nos pede, podemos confiar que Ele está se pondo ao nosso lado e nos fortalecendo. Entenda isso, meu amigo. Você está sensível à presença e à voz de Jesus Cristo ao seu lado? Você consegue sentir a presença dEle? Ele está na sua casa, Ele está no seu trabalho, Ele está em você e com você. Então, você tem gastado tempo com Ele para ouvir a sua parte, a palavra de ânimo, sendo direcionado pelo Espírito Santo? Ou você está sendo direcionado, né, por alguns plays aí do mercado digital, sendo direcionado por pessoas que não têm Deus na vida, sendo direcionados por famosos? Por quem você está sendo direcionado? Então é uma reflexão,
Responda para você mesmo. E nós estamos aqui para orar com você e por você. Deixe o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando por você, pela sua família. Na igreja a qual nós pertencemos, nós temos o hábito de orar, de nos consagrar, de estudar a Bíblia, de viver uma mensagem cristocêntrica. Então, você pode lembrar de algumas coisas da época da sua faculdade, da época que você era aluno na escola secular. Enfim, lembre do que você tem feito. Lembre se você realmente está sendo o sal da terra e a luz do mundo. Então, nós entendemos que precisamos começar a sentir a presença do Senhor. Às vezes nós vamos nos sentir sozinhos, às vezes nós vamos ter amigo aqui da terra, mas nós temos o verdadeiro amigo que é Cristo Jesus, aquele que morreu por mim e por você. Ele está com você, Ele está segurando em suas mãos. Então nós entendemos aqui, meu querido amigo, minha querida amiga, uma história muito interessante que você também conhece, o sobrinho de Paulo. Fica sabendo do plano de 40 homens que prometeram não comer enquanto não matassem Paulo. E sua coragem daquele jovem, o leva a salvar a vida do seu tio. Você conhece essa história? Então o comandante fica sabendo da notícia ali dada pelo rapaz e transfere Paulo para Cesareia de madrugada. História muito linda, protegido por uma grande escolta militar de lanceiros e cavaleiros. Você pode conferir nos versículos 12 e 23, essa linda história que está na Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos. Que a ousadia desse rapaz. Precisamos ser ousados também. Não tenha vergonha de anunciar o Evangelho. Não tenha vergonha de dizer que é evangélico, que é crente, que é um cristão. Não tenha vergonha. Seja ousado. Então, quando Deus está em qualquer empreendimento na sua vida, até os governos desse mundo, que a maioria, infelizmente, são corruptos, são desonestos, serão usados para proteger os servos de Deus. Então, operando Deus, quem impedirá? Coloque a sua fé em Deus, não nos políticos, não nos governadores, nas autoridades, porque a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. A nossa confiança verdadeira tem que estar em Deus. E às vezes as pessoas estão depositando a confiança nos políticos, nos governos, não é? E a nossa confiança tem que estar em Deus. Vamos orar pelas autoridades constituídas, porque Deus permitiu que elas estivessem ali, mas a maioria não está honrando a Deus. Obrigado, Senhor, pela sua promessa viva e que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Que mesmo não te vendo, estou vendo o Senhor pelos olhos da fé. E nem te ouvindo, ouço o Senhor pelos ouvidos da fé. Eu confio no Senhor, meu Salvador, meu Libertador, meu Ajudador. Mas não deixe também, ou não deixemos de gastar tempo com Deus, usar o nosso tempo, o dízimo do nosso tempo com Deus, porque o Senhor se revela mais do que você possa imaginar, para mim, para você, através da natureza, de uma criança, das flores, da flora, da fauna. Fala e toca nossas vidas do mesmo jeito que fez com seus servos no passado. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Nunca esqueça, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. As pessoas que são de Deus, elas gostam das coisas de Deus. E aquelas que não são, elas gostam das coisas efêmeras, passageiras. Bom dia, Welton, meu grande amigo, irmão. Que Deus continue te abençoando, tirando um tempo aqui para Deus. Esse tempo que Deus nos proporciona, e a gente aproveita para anunciar o Evangelho. Seja qual for o tempo, anuncie o Evangelho com a sua vida, usando as redes sociais, de uma forma ou de outra. Não pare de anunciar, não cale-se. Toque as trombetas, porque se nós calarmos, as pedras clamarão. A Bíblia diz isso. E nós somos chamados para anunciar o Evangelho de Cristo, o Evangelho que salva, que liberta, que cura. E nós somos chamados para sermos representantes de Deus. E ser representante de Deus não é fácil. Você já viu as pessoas jogando pedra em árvore que não dá fruto? Então, as pessoas só jogam pedras
em árvore que dê fruto. Se você está sofrendo, é porque você está dando fruto. Se você está passando por provação, por privação, você está dando fruto. É a árvore frutífera, porque Jesus nos ensinou que nós temos que ser árvore frutífera. A árvore tem que dar frutos dignos de arrependimento, frutos bons, né? Nós temos o fruto do Espírito Santo em nossa vida. Um grande abraço a vocês. Desse que vos fala, pastor Edivaldo de Brito. Compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário, se inscreva, né? Deixe seu pedido de oração, o seu nome da cidade que você mora, do seu estado, do seu país. Estamos juntos em Cristo Jesus, somos um em Cristo Jesus. Jesus veio para todos. Que Deus continue te abençoando, te guardando e te protegendo, te livrando do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Até o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo. E não esqueça, leia a Bíblia Sagrada, estude a Bíblia Sagrada, congregue em uma igreja cristocêntrica e Deus estará com você e com sua família, suprindo todas as suas necessidades. Então essa é a palavra que cura, é a palavra que liberta. A palavra de Deus para mim e a palavra de Deus para você. Vivamos a palavra. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo, nossa próxima live. Um grande abraço, pastor Edivaldo de Brito Salles.